Diante dessa palavra de hoje, muito profunda do Evangelho de São João, nós vemos Jesus que vai para o Monte das Oliveiras e passa a noite em oração, passa vigílias de oração. Esse monte ficava ali no Vale de Cedron e era um local de oração também onde Davi ele buscava adorar a Deus, né? Mesmo quando estava ali no tempo de batalha, de luta, e Davi parava diante do Senhor e ia adorar também, ia ter esse momento de intimidade. Está em 2 Samuel 15:32. E também o profeta Ezequiel contemplou a glória de Yahvé quando entrava no novo templo, Ezequiel 43, 1-4. Também ao pé desse mesmo monte encontrava-se um horto cujo nome era Getsemane, o lugar do azeite, que é uma quinta fechada com plantação de oliveiras. A tradição cristã rodeou o lugar de respeito e conservou como sítio de oração. No fim do século IV, construiu-se uma igreja sobre cujos restos se edificou a atual. Perduram ainda algumas poucas oliveiras milenárias que podem muito bem ser rebentos dos tempos do Senhor. Aí continua a Bíblia Navarra aqui explicando que os fariseus se aproximam de forma insidiosa, né? Tentando fazer uma armadilha sem saída para Jesus, para depois acusá-lo de não cumprir a lei que está lá em Levítico 20, versículo 10. Então essa pergunta que eles fazem é uma pergunta venenosa, se comportam como serpentes traiçoeiras, né? Então a resposta de Jesus para eles ao modo de praticar a lapidação entre judeus. Como é que era feita essa lapidação, né? Quando alguém era acusado de algo e era de fato condenado. As testemunhas do delito, elas tinham que atirar as primeiras pedras, quem testemunhou aquilo a qual a pessoa estava sendo acusada, e depois todo o restante do povo continuava atirando as pedras. Isso está em Deuteronômio 17, versículo 7. E Jesus, ele vai além, né? Ele não viola a lei, mas ao mesmo tempo não quer que se perca o que ele estava a buscar, porque tinha vindo para salvar os pecadores, o que estavam perdidos, né? E Jesus dá uma resposta de uma sabedoria imensa. E Jesus é como se dissesse: ouviste a lei? Cumpra-se a lei, que seja apedrejada a adúltera. Mas como podem cumprir a lei e castigar aquela mulher? Uns pecadores. Veja-se cada um a si mesmo, entre no seu interior e ponha-se em presença do tribunal do seu coração e da sua consciência, e vê-se-á obrigado a confessar-se pecador. Sofra o castigo aquela pecadora, porém não por mão de pecadores. Execute-se a lei, mas não pelos seus transgressores. Aqui é Santo Agostinho comentando esse versículo bíblico, né? E é interessante que dentro da lei aqui vigente na época, a pessoa era flagrada em determinado delito, no caso aqui o adultério, ela era colocada no meio e a pessoa ficava de pé, não ficava de joelho, né? Mas a gente geralmente vê nos filmes a mulher jogada no chão, de joelho chorando, né? Mas ela ficava de pé como alguém que estava sendo julgada, esperando a sentença. E o juiz ia examinar ali tudo, estava ouvindo as pessoas e dali a sentença, né? E Jesus está ali como esse divino juiz, é colocado, de certa forma, pressionado pelos fariseus, de forma insidiosa, e o colocam como juiz daquela mulher.
E Jesus, de forma muito sábia, ele que é a sabedoria encarnada, como fala o nosso querido São Luís Guion de Montfort, ele percebe aquele ardil, né? E ele manda que podem atirar pedra, mas primeiro seja aquele que não tiver pecado. E eles, um a um, a começar do mais velho, começam a sair. Ou seja, eles tinham pressa em punir, mas nunca tinham pressa em olhar para o seu interior, que muitas vezes era podre até demais. Às vezes nós somos assim, nós temos pressa em punir, mas nós não fazemos esse exame de consciência minucioso sobre a nossa vida, sobre o nosso dia. E por isso é tão fácil nós apedrejarmos os outros, né? É tão fácil nós nos acharmos tão sem pecado. Talvez algumas vezes nós sejamos tão duros que, se estivesse no lugar desses fariseus, nós olharíamos para a nossa consciência e acharíamos que nem tínhamos pecado e apedrejaríamos a mulher. Dependendo do grau de dureza do nosso coração, porque quanto mais pecado nós temos, às vezes mais cego a gente fica, achando que não tem nenhum pecado. Depois Santo Agostinho vai comentar o seguinte, quando eles começam a sair um a um, né? Começar do mais velho. Apenas dois ficam ali: a miserável e a misericórdia. E o Senhor, depois de ter cravado o dardo da sua justiça no coração dos judeus, nem se digna olhar sequer como vão desaparecendo, mas afasta deles a sua vista e volta outra vez. E vai mostrando aqui toda essa pedagogia, né? Ele volta outra vez a escrever com o dedo na terra. Quando se afastaram todos e ficam só a mulher, levantou os olhos e fixou-os nela. Olha só como é profundo. Jesus que se volta para ela, olha sem dúvida essa mulher com profundo amor, profunda misericórdia, ele que é a própria misericórdia. E Santo Agostinho vai dizer: já ouvimos a voz da justiça, ouçamos também agora a voz da mansidão. Que aterrada deve ter ficado aquela mulher quando ouviu dizer ao Senhor: aquele de vós que estivesse em pecado, que atire primeiro a pedra. Porque temia ser castigada por aquele em que não podia achar-se pecado algum. Mas aquele que tinha afastado de si os seus inimigos com as palavras da justiça, olhando-a com os olhos de misericórdia, pergunta-lhe: ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E ele: nem eu te condeno. Eu próprio, de quem talvez tenhas temido ser castigada, porque em mim não achartes pecado algum. Porque eu não te condeno. Ou seja, Jesus, que não tinha pecado algum, poderia fazê-lo, aquilo que ele falou, né? Que os outros podiam fazer se não tivesse pecado. Favoreces tu os pecadores? Claro que não. Vê o que se segue. Vai, e desde agora não peques mais. Portanto, o Senhor deu uma sentença de condenação contra o pecado, mas não contra a mulher. Então a sentença de Jesus é muito dura contra o pecado. E adverte ela que não volte a cair no mesmo pecado. Não tornes mais a pecar. Nem nesse pecado grave, nem em outros. E nem em quaisquer pecados que sejam. E aqui, meus irmãos, lembrando que Santo Afonso fala, a misericórdia, ela foi nos dada por Deus para aproveitarmos e não para abusarmos dela. Santo Agostinho também já falava isso bem anteriormente. Infelizmente, hoje, as pessoas acham que podem relativizar a questão da salvação. Ah, todo mundo vai para o céu.
todo mundo vai ser perdoado e pronto, não tem ninguém no inferno, o inferno está vazio. E começa esse discurso relativista. Não foram isso que os santos falavam e falam ao longo da história. Será que os santos eram bobinhos? Eram loucos? Eram tapados? E nós, inteligentíssimos que somos, agora descobrimos uma nova teologia. Os santos desconheciam a misericórdia e agora nós sabemos o que é a misericórdia. Será que é assim? Será que Nossa Senhora em Fátima, quando mostra o inferno a 3 criancinhas e mostra homens condenados lá dentro do inferno, será que ela estava querendo criar um terror fantasioso nas crianças? Será que muitos santos como São João Bosco, como Santa Francisca Romana, como Santa Teresa de Ávila, como vários outros santos que tiveram a visão do inferno, estavam mentindo, estavam todos loucos? E você me retruca dizendo, não, Oséias, mas a gente não precisa acreditar nas revelações particulares. Sim, mas vejam a quantidade, a unanimidade e a harmonia dessas revelações particulares. A própria Santa Faustina, que é conhecida como secretária da misericórdia, ela também fala de forma muito clara. Então hoje nós vemos a grande misericórdia de Deus que se manifesta, que se derrama nessa mulher. E ela acolhe essa misericórdia. E ela sai dali justificada. E ela sai dali feliz. E ela sai dali compungida, arrependida, tocada, transformada. Mas ela também sai orientada. Ela não sai desorientada. Quantas vezes nós queremos apresentar e derramar a misericórdia sobre as pessoas, mas nós desorientamos. Não, meu irmão, continua nesse pecado, Deus não liga não. Deus vai ligar para isso aí, pode continuar. O importante é você ser feliz. O importante é você estar bem. A felicidade é estar na vontade de Deus. O estar bem é estar na vontade de Deus. Fora disso, tudo é engano. E essa mulher, sem dúvida, entendeu isso. Que nós possamos também entender. Que nós que somos miseráveis, ou seja, necessitados da misericórdia, deixemos que o olhar do Senhor nos fixe e vença todo o pecado em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado e com Ele nossa Mãe, Maria Santíssima.